No ano de 2025, é muito comum ver as pessoas catalogando, analisando e definindo as estéticas dos anos 2000 a 2010. Falam sobre os emos, os hipsters, falam sobre aquelas bolinhas cromadas que iam em cima dos bolos de festas de aniversário e várias outras coisas nostálgicas. E essas mesmas pessoas, por vezes, falam sobre como o presente não tem estética alguma. Mas será que isso é verdade? Eu acho que não. E minha base para isso são principalmente dois motivos. O primeiro é que é muito difícil identificar as características de uma estética ou era enquanto você ainda está vivendo ela, tanto que o termo Frutiggerero, que é um dos mais populares atribuídos aos anos de 2010 por aí, só foi cunhado por volta de 2017, anos depois do seu auge. E em segundo lugar, é porque eu acho que já existem sim características que são muito fortemente atreladas à década de 2020. E quais são essas características? Bem, é sobre isso que eu quero falar aqui hoje. Quanto a coisas físicas mesmo, eu acho que a gente pode marcar alguns dos pontos da estética de 2020 como sendo aquelas luzinhas que as pessoas penduram no canto dos quartos e entre as paredes e o teto, aqueles pisca-pisca, sabe? Colecionar latinha de Monster e vapes. Eu sei que nenhuma dessas coisas é realmente nova, né? Mas elas se transformaram, elas foram modificadas e a elas foram atribuídos significados únicos dessa era que a gente está vivendo atualmente. Por exemplo, o bigode é algo que existe desde do início da espécie humana, basicamente. Mas os hipsters se apropriaram disso e fizeram do bigode algo muito característico de sua subcultura, não é? É o mesmo com essa série de objetos que eu acabei de listar. E aproveitar que eu já comecei a falar de bigode, vamos falar de aparência física. Quanto ao cabelo, a gente pode falar o mullet, o wolf hair, o jellyfish hairstyle, quanto à maquiagem, aquele pontinho de luz bem evidente na ponta do nariz, ou às vezes até como formato de coração, aquele blush bem forte sobre as bochechas e até o nariz às vezes até com risquinhos de anime mesmo na cara. E eu sei que essas são características atribuídas a uma subcultura que não é vista lá com muito bons olhos hoje em dia, a dos e-boys e girls. Mas fazer o que, cara? Eu acho que são subculturas que marcaram muito fortemente essa geração, gostando ou não, sabe? E dando continuidade, já que eu já mencionei subculturas e também anime nesse tópico, cultura nerd. Eu não posso enfatizar o suficiente o quão a recepção do público mudou quanto à cultura nerd. Antigamente, era real o risco de chacota se você fosse associado a qualquer coisa nerd. Tanto que existia até o termo geek que as pessoas usavam para separar o nerd de verdade de um cara que, não, eu só, sei lá, jogo futebol no meu Play 2, sabe? E eu acho que é um termo que, assim, já tá em extinção hoje em dia, né? Nunca mais vi ninguém se chamando de geek. E eu acho que esse é um dos poucos pontos que a gente pode falar que é uma melhora objetiva quanto à geração anterior. Realmente um progresso social, realidade mais receptiva para um grupo de pessoas. Mas e quanto à música, que é uma parte tão fundamental do que faz uma cultura, uma estética? Cara, pra mim, é claro como o dia que os gêneros que mais explodiram na atualidade são o rap e o trap. O trap, principalmente. Se na minha época todo mundo queria ser um vocalista de nu metal, hoje em dia é o trap o grande sonho musical da molecada. Tanto que talvez eu esteja falando merda aqui, provavelmente tô, como todos os meus vídeos do tempo inteiro, mas eu acho que esses gêneros até sofreram uma certa sertanejificação, se é que o termo. Não existe o termo, eu acabei de inventar. Mas, sabe, uma camada muito alta da sociedade se apropriou desse gênero musical que hoje em dia está muito em alta e reduziu ele a uma série de ritmos e truques pra falar a mesma merda que eles sempre falam com todo tipo de música que eles cantam. Mas enfim, voltando ao assunto de estética, e pra fechar esse vídeo, a última coisa que eu acho que mais marca essa geração e estética atual é isso aí que vocês estão vendo agora, no TikTok. A menos que vocês estejam vendo esse vídeo no meu blog ou no YouTube, mas enfim. Quer saber? Inclui já nessa lista o Twitter e redes sociais em geral. Nunca antes na história da internet essa rede esteve tão centralizada na mão de tão poucos grupos que hoje em dia
abertamente monopolizam e controlam a criação e propagação de conteúdo, como bem entendem. E ao que tudo indica, é isso que funciona. E é assim que vai continuar daqui pra frente. Bom ou não? E minha opinião sobre as estéticas de 2020 é que em 20 anos, uma nova geração de velhos chatos e nostálgicos como eu vão olhar pro passado e falar que tudo era melhor na época deles. No glorioso ano de 2020 até 2035, sei lá, e falar que no presente de 2040 não existe mais estética.